Olá pessoal, os amigos pediram e eu resolvi fazer um time também para escalar o time principal. Na última rodada fizemos 89 pontos, o que foi uma boa rodada porque ficamos quase com o dobro da média dos cartoleiros, que foi de 44. Nosso patrimônio passou para 162 cartoletas, o que nos dá uma certa tranquilidade para as rodadas futuras. Mas nessa rodada especificamente, ela vai ser barata. Vamos para a montagem do time. Aqui no gol, eu tenho as seguintes opções para vocês. Fernando Miguel, João Paulo, Vanderlei, Thiago Volpe. Eu coloquei Jean, mas parece que ele já não está nem entre os prováveis. Eu sempre coloco o Jean por causa do scout extra, que é das faltas. Ele pode ganhar uma finalização defendida para fora, um gol, como já ganhou recentemente, mas ele não está nessa rodada. Então a gente fica com esses quatro. As duas principais para mim seriam Fernando Miguel e João Paulo. Todos eles são boas opções, mas eu fico com esses dois por causa da possibilidade de valorizar, já que a gente nunca sabe qual é o goleiro que vai bem, que vai mal. Entre Fernando Miguel, mesmo ele estando mais desvalorizado, e João Paulo, eu vou ficar com o segundo, que é o João Paulo. Ele pega um jogo contra o Corinthians, que tem feito poucos gols, tem sido muito pouco agressivo, então vou apostar nele. Na lateral, nós temos Diogo Barbosa, Felipe Luiz, Reinaldo, Vitor Luiz, Marcos Rocha, Arana, Felipe Jona e Abner. As cinco principais para mim seriam Diogo Barbosa, Felipe Luiz, Reinaldo, Vitor Luiz e Abner. Vou dizer a vocês com quem eu fico. O primeiro vai ser Reinaldo, porque é um jogo contra o Atlético. O Atlético é um time que está até bem, mas eu acho que ele se abre um pouco. E Reinaldo tem a vantagem de bater pênalti. Daí minha opção por ele. Mas não é uma opção muito segura, ele não tem ido tão bem. A outra vai ser Felipe Luiz, porque eu quero colocar alguém do Flamengo. Acho que o Flamengo segura esse saldo de gol, o ataque do Sport não é tão insinuante assim, e quem sabe até não sai uma assistência. Então, Felipe Luiz. Na zaga, aqui eu indicaria para vocês Natan, David Braz, Iago Maidana, Luan Pérez, Luan, Hever, Benevenuto e Canu. Esse Natan é uma boa opção, mas eu não vou ficar com ele não. Quer dizer, ele foi uma boa opção na rodada passada. Não segurou o saldo de gol, ainda assim fez 6 pontos. Sinal que desarmou bastante. Eu vou ficar com David Braz. Eu não quero dobrar nenhum time, mas o Grêmio, por estar enfrentando um time do Z4, que por enquanto está na lanterna, caso o Jeromel venha jogar, eu vou colocar ele. Mas, por enquanto, a outra opção é Canu do Botafogo. Olha aqui para os scouts dele, ele sempre positiva, mesmo sem saldo de gol. Só nessa daqui que ele deu negativo. Então, vou confirmar o Canu. Está sendo muito difícil definir qual o zagueiro. No meio de campo é onde nós temos mais opções. Agora, nenhuma delas de encher os olhos. Os confrontos são difíceis. Eu já adianto a vocês, por exemplo, Thiago Galhardo, por causa do histórico dele. Mas ele não tem ido tão bem nas últimas rodadas. Aqui ele fez 8,9 porque bateu um pênalti. Poderia ter sido menos 5 se ele perde o pênalti, como perdeu. Se o goleiro cai para o outro lado. Mas, pelo histórico dele, eu vou ficar com Galhardo. Outras opções que nós temos é Alisson, Diego do Flamengo, pode ser uma boa, Bosquilha, Raul, Lucas Evangelista, Nenê e Natan. Vou ficar com Alisson do Grêmio por causa do confronto e com Lucas Evangelista. Vou dizer a vocês por quê. Ele começou o campeonato muito mal, as pontuações horríveis. Com a chegada de Barbieri, olha como ele aumentou, 8, 8, 16. Nessa última, ele já voltou a jogar mais avançado, que Claudinho estava suspenso, e ele já não foi tão bem. Então, acreditando nesse retrospecto recente do Lucas Evangelista, ele tem chegado muito de trás e pisado na área, vou ficar com ele. No ataque, nós temos as seguintes possibilidades. PP, Pedro, Bruno Henrique, Renato Kaiser, estou acreditando nele, Marinho e Keno.
PP, para mim, é a primeira opção, novamente por causa do confronto. Keno é a segunda opção. O jogo, mesmo jogando fora de casa, o estilo de jogo do Atlético tem Keno como uma válvula de escape e ele tem rendido muito bem. Ele fecha para o meio, bate, ele dá muitas assistências, ou seja, ele participa muito do jogo. Você pode me dizer por que Keno e não Marinho? Marinho, por sinal, nem está aqui dentre os prováveis. Mas mesmo que estivesse, eu ainda assim preferiria Keno. Acho que Marinho está muito sobrecarregado, é um jogo atrás do outro. Saiu machucado na última rodada contra o Goiás. E se jogar, talvez não jogue o tempo todo. Então eu vou correr esse risco do maior mito do Cartola não estar em meu time. Não sei o que vocês farão. Entre Pedro e Bruno Henrique, eu tenho Pedro como minha opção. Por quê? Porque ele está muito centralizado. Gera uma certa dúvida, ambos são ótimas opções. Inclusive, Bruno Henrique é o batedor oficial de pênalti no momento. Mas quem assistiu o último jogo viu que ele fluiu muito, centralizando, procurando sempre o Pedro. Teve um lance mesmo que Bruno Henrique saiu costurando pela ponta, chegou na entrada da área, ao invés de tentar o arremate, ele tocou para Pedro, que finalizou. Aí Pedro ganha uma finalização defendida e Bruno Henrique não ganha nada. Então, por causa disso, vou preferir o Pedro. E, finalmente, o técnico, eu indicaria a vocês Renato Gaúcho, Domenech, Fernando Diniz e Sampaoli. Eu não vou ficar dessa vez com Sampaoli por causa do jogo ser fora de casa e o Fortaleza tem se mostrado uma defesa muito sólida. O sinal não tomou nenhum gol até agora. Ou melhor, tomou pouquíssimos gols quando atuou em casa. Então a defesa está muito sólida. Dessas opções, eu vou escolher Renato Gaúcho. Novamente por causa do confronto. E também por ele estar desvalorizado. A gente não está precisando muito de cartoleta, mas é sempre bom deixar algumas reservadas para o futuro. Finalmente, o capitão, eu vou definir aqui, é uma dúvida grande entre esses três, mas por causa do confronto, pior se o Coritiba calar minha boca radicalmente, que existe a possibilidade, o time não é tão ruim. Por conta disso, ficarei com PP como capitão, ok? O time fecha com João Paulo, Reinaldo, Felipe Luiz, David Braz, Canu, Thiago Galhardo, Alisson, Evangelista, PP, Keno, Pedro e Renato Gaúcho, beleza? Se gostou, deixa um like e aproveita, se inscreve aí no canal, que isso aí nos motiva a continuar produzindo cada vez mais e mais material. Boa sorte a todos vocês!